Mateus 5, versículo 10 até o versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque da mesma maneira perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Amém? Bendita seja a palavra de Deus. Por que falarmos deste tema da missão e da perseguição? Como sabem, estamos a falar sobre o amor em missão. O amor de Deus colocado em missão através de nós. Ou seja, nós vivendo e amando as pessoas à nossa volta, todas as pessoas à nossa volta, e testemunhando o amor de Jesus a estas pessoas. Só o que é que acontece? Sempre que nós amamos alguém, amamos pessoas, a nossa expectativa é que elas respondam a esse amor de uma forma positiva e receptiva. Que elas sejam carinhosas conosco, que elas aceitem o que estamos a doar para elas através do nosso amor. Essa é a nossa expectativa. Mas a realidade é que a reação das pessoas ao amarmos as pessoas à nossa volta nem sempre é tão positiva. E às vezes a reação das pessoas é mesmo adversa. E a reação das pessoas a uma ação ou uma atitude de amor pode ser uma reação de inimizade até. Esta é a realidade. E nós temos que estar preparados para esta realidade. Porquê? Porque se nós não estivermos preparados para a realidade de que as pessoas podem responder de forma negativa ou de forma antagónica ou adversa ao nosso amor, pode acontecer três coisas. É nós nos revoltarmos com Deus, como resultado da forma como as pessoas nos tratam-nos mal por causa do Evangelho. Nós podemos nos revoltar e simplesmente abandonar o Senhor, abandonar a fé. Aliás, Jesus, quando conta aquela parábola da semente, ele diz isso, que há uma semente que cai em boa terra, mas os espinhos fazem com que ela não produza fruto. E na explicação da parábola, Jesus diz que isso tem a ver com aqueles que recebem a palavra com alegria, mas depois vem a perseguição. E eles não suportam, não toleram a perseguição e abandonam. Essa é uma das reações possíveis. A outra é a negligência e o esmorecimento. Nós que somos dedicados a Jesus Cristo, a Deus, de repente começarmos a negligenciar da nossa fé, da obediência da palavra de Deus, por causa ou como reação ao facto de estarmos a ser perseguidos por causa dessa fé. Porque nós estranhamos, não é, o facto de sermos seguidores de Jesus, estarmos a cumprir os seus mandamentos, estarmos a viver a fé de forma sincera e genuína e estarmos ainda assim a ser perseguidos pelos outros. E em terceiro lugar, também pode acontecer o seguinte: por causa da perseguição, nós assumimos uma atitude de fuga das pessoas. Ou seja, para vivermos de uma forma o mais tranquila possível, decidimos viver longe das pessoas. Porque elas são más, são incómodas e nos fazem mal. Então vivemos longe das pessoas. Isso paralisa a missão. Porque a missão é estar com pessoas. A missão é dar testemunho às pessoas. Se nós assumimos essa postura de viver numa bolha e fugir das pessoas, nós não podemos testemunhar e não podemos partilhar o Evangelho com outras pessoas. E eu creio que o inimigo, Satanás, o nosso adversário, para impedir o avanço do reino de Deus, isto é, para impedir que a missão atinja outras pessoas, que o amor de Cristo chegue a outras pessoas, ele põe esse medo da perseguição nos nossos corações. Nós não falamos de Cristo, não vivemos abertamente o Evangelho com os nossos amigos e conhecidos, porque temos medo das reações. Então ficamos paralisados e o inimigo fica contente, porque assim ele está, no fundo,
a impedir que a mensagem que pode transformar a vida das pessoas chegue a elas e saia através das nossas vidas. Então há estas 3 consequências possíveis se nós não lidarmos com a perseguição da maneira correta. Por isso é importante falar sobre a perseguição. Porque alguém poderá pensar que nunca, no contexto do século XXI, no Ocidente, na Europa, onde há liberdade religiosa, nós não vamos ser perseguidos. Não é verdade, porque a perseguição pode assumir expressões diferentes. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Então este texto que nós acabamos de ler aqui é um texto bem conhecido, não é? Aquele sermão que é conhecido como o Sermão do Monte, ou a pregação do monte, ou a mensagem do monte, em que Jesus está a falar das características daqueles que são do seu reino, daqueles que fazem parte do seu reino. O que é que eles são, qual é a sua identidade, como é que eles são e o que é que eles costumam viver ou podem viver por serem participantes do reino de Deus. E Jesus aqui está a dizer claramente que aqueles que são participantes do seu reino vão experimentar a perseguição. Só que ele diz que eles são bem-aventurados, são felizes, mesmo experimentando a perseguição. Nós vamos ver isso daqui a pouco no texto em que nós acabamos de ler. A minha mensagem de hoje vai parecer às vezes um estudo bíblico, porque quero fazer uma coisa estruturada, responder aqui a algumas perguntas. Primeira pergunta é quais são exemplos, ou melhor, porque é que os profetas e os cristãos são perseguidos? Porque é que a perseguição existe? Esta é, no fundo, a pergunta que nós queremos refletir aqui. Porque é que a perseguição existe? Bom, se nós olharmos para o exemplo de Jesus, do que Jesus diz aqui, ele diz que os discípulos serão perseguidos como os profetas eram perseguidos no Velho Testamento, antigamente, no passado. Portanto, nós seremos perseguidos como também foram perseguidos os profetas no Velho Testamento. E porquê é que foram perseguidos os profetas no Velho Testamento? Isso começa a responder ao porquê que a perseguição existia e porquê que a perseguição existe. No Velho Testamento, os profetas foram perseguidos porque aqueles que eram os receptores da sua mensagem queriam ouvir o que lhes convinha e não o que Deus queria que eles ouvissem. No fundo, de forma muito simples, era isso que acontecia. A mensagem que Deus trazia através dos seus profetas era incompatível com os seus próprios desejos. E então, por causa do seu orgulho, o seu coração estava tão rebelde contra Deus que quando Deus enviava um profeta para trazer a sua mensagem, eles se zangavam com o profeta, porque o profeta estava a dizer algo que era contrário àquilo que eles desejavam ouvir. Porque eles queriam ouvir algo que estivesse de encontro com os seus próprios desejos. E no fundo isto é um reflexo da própria natureza humana. Nós agimos assim. Quando alguém diz algo que nós não queremos ouvir, nós ficamos zangados com esta pessoa. Alguém pode ser o nosso grande amigo, ou até o nosso melhor amigo, até o dia em que nos diz coisas que nós não queremos ouvir. Isso acontece muito quando nós pedimos conselhos sobre a nossa vida. Isso acontece muito quando nós estamos a viver de uma maneira desagradável a Deus e alguém, mesmo sendo o nosso melhor amigo, vem e aponta esse erro que nós estamos a cometer e tenta encorajar-nos a adotar um estilo de vida diferente. Nós transformamos essa pessoa no nosso inimigo. Aquele que era nosso amado, nosso amigo, transforma-se no nosso inimigo. Esta é uma atitude, é um comportamento normal da natureza humana. Nós não gostamos de ouvir aquilo que é contrário aos nossos próprios desejos. Só que aquilo que os nossos desejos querem, nem sempre é bom para nós. Às vezes o que Deus, aliás, às vezes não, quando Deus quer alguma coisa para nós, é sempre o melhor para nós. Mas nós nos revoltamos com Deus e isso pode se manifestar de várias formas. E no Velho Testamento os profetas foram maltratados por isso. Porque traziam a mensagem de Deus, uma mensagem que apontava para o pecado do povo, uma mensagem que
incentivava o povo a arrepender-se e a voltar para Deus. O povo não queria ouvir isso. O povo queria ouvir uma mensagem de prosperidade. O povo estava na miséria. Estava completamente na miséria. A desobedecer a Deus a 100%. Mergulhado na idolatria. E a viver as consequências disso. Socialmente, a nação estava de rastos. Religiosamente de rastos. Politicamente invadido por outras nações. E Deus estava a tentar mostrar, através dos profetas, que eles estavam errados. Que eles precisavam de mudar a sua conduta. E eles preferiam os profetas que diziam aquilo que eles queriam ouvir, porque havia profetas naquele tempo que vinham e batiam nas costas deles e diziam: não, está tudo bem, o Senhor é conosco, nós vamos vencer, nós vamos triunfar, nós vamos prosperar, as coisas vão correr bem. Eles abriam os braços e abraçavam estes profetas. Mas aqueles como Jeremias, que vinham e diziam: vocês estão a pecar, Deus está farto das vossas festas, Deus está farto da vossa religiosidade, eram perseguidos. E eram perseguidos ao ponto, muitas vezes, de serem encarcerados, colocados na prisão. E sabem que até os profetas do Velho Testamento morreram nas mãos dos seus perseguidores. Não fizeram nada de mal. Fizeram o bem. Motivados pelo amor, queriam mostrar o caminho que o povo devia seguir. O povo em rebelião contra Deus, porque estava em rebelião contra Deus, não querendo ouvir o que Deus queria dizer, o povo maltratou estes profetas. E a mesma coisa aconteceu com os apóstolos depois, no Novo Testamento. Jesus veio, ensinou, treinou, capacitou os seus discípulos e antes de lhes enviar, Jesus advertiu os seus discípulos. Disse: olha, vocês vão ser perseguidos como eu sou perseguido. Eles vão vos odiar como me odeiam a mim. Eles vão vos maltratar, vão colocar-vos em tribunais, onde vocês vão ser interrogados, vão ser açoitados, vão ser ameaçados, chantageados. Isto vai acontecer com vocês. Jesus preparou-os bem para esta realidade. E quando Jesus subiu aos céus, eles começaram então o ministério, o trabalho, o serviço de testemunhar o Evangelho a outras pessoas. Eles sofreram a mesma coisa nas mãos dos seus perseguidores. Porque o povo esperava um Messias, que era um Messias que desceria à terra e de uma forma automática resolveria todos os problemas do povo. O Messias que veio foi diferente. Foi um Messias que veio primeiro anunciar a mensagem da restauração, anunciar a mensagem da salvação, para levar os corações dos homens ao arrependimento primeiro, para então depois, na sua ressurreição e na sua segunda vinda, haver uma transformação total da realidade. O povo não quis essa mensagem. O povo não quis ouvir esta mensagem. Mataram Jesus, perseguiram os seus discípulos e mataram-nos também. Só há um. Os estudos indicam que só há um que não foi morto desta forma. Foi o apóstolo João. Todos os outros foram martirizados. Morreram como mártires. Segunda pergunta: que tipo de perseguição o seguidor de Jesus pode experimentar? Bom, segundo o que Jesus diz aqui, no texto que nós acabamos de ler, e podemos ler o texto novamente, só para recapitular aquilo que ele falou. Ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, injúria, perseguirem, mentindo, mentira, disserem todo o mal contra vocês. Portanto, maldicência. Jesus aponta aqui a 4 formas de... 4 maneiras em que se pode sofrer a perseguição. A injúria, a mentira, a maldicência, por causa da justiça. Agora, Pedro, o apóstolo Pedro disse que não convém que nós soframos por causa da injustiça. Ou seja, não convém que um cristão sofra porque está a praticar o mal. Isso não convém. Mas é possível que um cristão sofra estas coisas por estar a praticar o bem, por estar a praticar a justiça, por estar a ser fiel a seguir Jesus Cristo. Injúria. Algum de vocês já sofreu injúria por estar a seguir Jesus? Ou a mentira, ou a maldicência, falaram mal de vocês por estarem a seguir
de Jesus Cristo e por tentarem viver de um modo agradável a Deus? Será que sim? Mas estas não são as únicas formas de viver a perseguição. Há também a possibilidade de o que aconteceu com os discípulos, sermos colocados diante de autoridades para sermos interrogados. Podemos sofrer ameaças, podemos sofrer manipulação, tortura psicológica, tortura física e podemos sofrer a morte, como muitos dos nossos irmãos em muitos lugares no mundo estão a sofrer, podemos sofrer também a morte. Nos nossos dias, no contexto em que nós estamos, por exemplo, da Europa, onde há liberdade religiosa, onde não sofremos perseguição política necessariamente, e pelo menos não de forma tão óbvia e tão evidente, que tipo de perseguições nós podemos sofrer? Nós podemos sofrer a rejeição. Nós podemos ser rejeitados por pessoas. Pessoas podem rejeitar-nos, impedir-nos de fazer parte do seu círculo, de entrar no seu círculo, de fazer parte do seu círculo de amizades, de atingir certas posições profissionais no nosso emprego, por saberem que somos seguidores de Jesus Cristo. Nós podemos também sofrer a intolerância. A intolerância. Pessoas não nos tolerarem porque nós defendemos valores que são diferentes dos valores que eles defendem. Não é? Pessoas podem chantagear-nos. Pessoas podem negar-nos o acesso a determinadas coisas. E assim por diante. Nós podemos sofrer uma série de formas de perseguição por nos identificarmos com Jesus Cristo. E sabem o que é interessante? É que a perseguição nem sempre virá de círculos distantes. A perseguição pode vir dos nossos círculos de maior intimidade e de maior proximidade. Isto é, a tua esposa pode ser o teu perseguidor. O teu marido pode ser o teu perseguidor. Os teus filhos podem ser os teus perseguidores. O teu pai, os teus pais podem ser os teus perseguidores. Por isso Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, para tornar pai contra filho, filho contra o pai, esposa contra o marido. Por que é que Jesus disse isso? Porque ele sabia que ao aceitarem segui-lo, alguns iam ser perseguidos pela sua própria família. Nós tivemos há alguns anos no Centro Evangélico, no nosso espaço antigo, alguém que veio testemunhar, porque ele é de origem judaica, veio testemunhar que depois da sua conversão foi banido pela sua família. A família disse: não te reconhecemos mais. Eu já batizei pessoas na nossa igreja, aqui na casa da comunidade, é que a família disse: se ele se batizar, ele vai descer de categoria, desta categoria, já não vai pertencer a esta categoria ou aquela. Tivemos um irmão que me disse: se eu me batizar, a minha família vai sentir-se traída. Eu não me posso batizar. Nós podemos sofrer a perseguição ainda nos nossos dias. Não é a perseguição física necessariamente. Talvez não vamos ser torturados fisicamente. Talvez não vamos ser mortos. Mas vamos sofrer outro tipo de perseguição. E nós podemos sofrer perseguição política indireta ou escamoteada, através de leis que nos privem ou nos impeçam de viver a fé cristã de forma livre e aberta. Há um pastor no Brasil que disse algo com o qual eu concordo. Ele disse: pessoal, vão-se preparando. Ele disse: vão-se preparando porque daqui a uns tempos vamos saber quem são verdadeiramente os seguidores de Jesus. Porque se calhar daqui a uns tempos vamos ter que reunir escondidos. De tal forma a coisa está a complicar-se. E as leis que os governos ocidentais estão a adotar todos os dias, a cada vez que o tempo passa, estão a pressionar a fé cristã. E vocês vão ver que chegaremos a esse ponto.
em que não vamos ter mais direito de professar a nossa fé publicamente. E eles vão chegar lá através do caminho inverso. Não através da perseguição física, mas paulatinamente através da lei. Implementando leis que nos impedem de viver publicamente a nossa fé. E alguns vão abandonar a fé. Porque a Bíblia fala da apostasia. Muitos vão apostatar da fé. Muitos vão abandonar a fé. Aqueles que assumiam a fé como uma brincadeira vão abandonar a fé. Aqueles que não assumiam a fé com seriedade, aqueles que não assumiram a fé com consciência, de forma ciente daquilo que estavam a fazer. Não é por acaso que Cristo disse: quem quer seguir-me, carregue a sua cruz e siga-me todos os dias. Porque Jesus sabe que a fé cristã é uma fé perseguida. É uma fé perseguida. A fé cristã é uma fé perseguida. A fé cristã não é uma fé que persegue. É uma fé perseguida. Não é uma fé que persegue. Lembram-se do apóstolo Paulo? Que antes de Paulo era Saulo. Ele perseguia os cristãos brutalmente, colocando-os na cadeia e inclusive autorizando a morte de um dos grandes cristãos chamado Estevão. O dia em que Jesus se encontra com o apóstolo Paulo, através de uma luz que ele viu, e Paulo já não teve hipótese de lutar contra Jesus, porque a glória de Jesus era tanta que o seu coração foi transformado. Logo depois, o perseguidor transformou-se a perseguido. Logo depois. Assim que Paulo se converte, lá em Atos 9, Paulo começa a pregar as boas novas. Querem matá-lo. Logo de imediato querem matá-lo. E ele tem que fugir. Numa das ocasiões ele tem que fugir. Tem que baixá-lo de um prédio através de um cesto para que ele possa fugir, porque queriam matá-lo. Logo depois da sua conversão. A fé cristã é uma fé perseguida. Por isso o apóstolo Pedro diz: não estranheis quando vocês são provados pelo fogo. Como se fosse uma coisa estranha. Só que o cristianismo dos nossos dias está longe do verdadeiro e autêntico cristianismo do primeiro século. O cristianismo dos nossos dias estranha coisas que a Bíblia já diz que vão acontecer. Como se fossem estranhas. A Bíblia diz que tem que acontecer. Jesus disse aos seus discípulos claramente: vocês vão ser perseguidos por minha causa. A fé cristã é uma fé perseguida. Sabem porquê que nós não sofremos perseguição muitas vezes? Porque ninguém sabe que somos cristãos. Estamos no trabalho, na escola e onde quer que seja, escamoteamos e camuflamos a nossa cristandade de uma maneira tal que ninguém percebe que somos cristãos. Por isso não somos perseguidos. Primeiro dia que nós começamos a negociar aqui a compra das instalações, eu fui a uma reunião do condomínio dizer que nós somos uma igreja. Eu disse a eles: nós somos uma igreja, queremos vir aqui instalar uma igreja. Não escondi nada para ninguém. Não escondi nada para ninguém. A partir daí começou uma certa perseguição. Obviamente nós não podemos contar todas as coisas também, não é? Temos que guardar algumas. Houve alguma perseguição da vizinhança. Lembro-me numa reunião, tínhamos uns 17 condóminos, toda a gente a interrogar-me: mas o que é que vocês querem fazer aqui? Mas quem é que vocês são? Mas o que é a igreja? Mas que igrejas são? São daquelas igrejas que fazem isto, que fazem aquilo, que fazem... São disto, são daquilo. Eu disse: somos cristãos, somos seguidores de Jesus. Um dos vizinhos riu-se, eu acho que não com sarcasmo, riu-se e disse, porque ele é invisual, ele disse: então talvez eu seja curado. Eu disse: sim, Jesus tem poder para te curar.
Eu disse, sim, Jesus tem poder para te curar. Mas muitas vezes nós estamos a sofrer perseguição, estranhamente, porque não estamos a ser cristãos verdadeiros. Por isso ninguém nos persegue. Lembro-me do emprego onde eu trabalhei há uns anos, em telecomunicações. Era amigo de todos. Vocês sabem que eu não tenho dificuldade de ser amigo das pessoas, não é? Então, era amigo de todos e todos eram meus amigos. Até o momento em que alguns começaram a perceber que caminhos é que eu trilho. Marcos, bora lá, vamos ao bar, pá, ali tem montes de miúdas. Bora lá, vamos todos. Não, não vou. Epá, mas tu és jovem, me pareces um velho a pensar. Eu disse, assim, eu sou feliz como sou. Pareces um velhote na tua maneira de pensar. E muitos deles chegaram ao ponto de me questionar. Porquê é que tu pensas assim e ages assim? Eu disse, porque eu sou cristão. Sou seguidor de Jesus. E eles querem logo associar à igreja, não é? Ah, tu vai... Eu disse, não. Não é pela igreja. É porque eu sou seguidor de Jesus. Jesus Cristo é meu Senhor. E este estilo de vida não é agradável a Jesus. Portanto, vocês podem se divertir. Eu não estou contra. Eu, quando vou à igreja, divirto-me bastante também. Disse eu a eles. Divirto-me bastante. Mas a partir daquele dia, eu arranjei 2 colegas perseguidores. Me perseguiram muito, aqueles 2 colegas. Mas eu ganhei uma ousadia, uma intrepidez, uma desenvoltura, uma liberdade para viver a minha fé e falar. Eu acho que eu não sairia daquele lugar sem que alguém tivesse ouvido o Evangelho da minha boca. Todos ouviram o Evangelho. Todos. Inclusive uma colega espírita que estava ao meu lado e que ela trazia as noções do espiritismo e eu trazia-lhe o Evangelho. E ela falava do espiritismo e eu falava-lhe do Evangelho. Não em tom de discussão, mas de conversa, de diálogo construtivo. Troca de ideias. Evangelizei toda a gente com ousadia. Então nós somos uma fé perseguida, mas nós não somos uma fé que persegue. Martinho Lutero, o conhecido como o grande iniciador da reforma cristã protestante, que depois gerou o evangelicalismo que nós conhecemos hoje, ele foi um perseguidor. Não sei se todos sabiam disso. Martinho Lutero, depois de ter saído da Igreja Católica Romana, daquele tempo, do século XVI, ele não reformou, na opinião de muitos que depois seguiram Martinho Lutero, inclusive um senhor chamado Zwingli, ele não reformou tudo. Zwingli e outras pessoas diziam que Martinho Lutero não reformou tudo porque ele continuava a batizar bebés nas igrejas dele. E isso era contra o Evangelho. Então Zwingli e outros começaram a pregar a necessidade de batizar somente pessoas crescidas, que têm noção do que estão a fazer. Martinho Lutero perseguiu estas pessoas. Ele mandou queimar muita gente. Foi um perseguidor. A fé cristã não se identifica com isso. Cristo jamais perseguiu alguém. Cristo foi perseguido. Ele não é um perseguidor. Nós somos aqueles que respeitam os outros, respeitam os ideais dos outros, a sua cosmovisão, as suas crenças. Somos daqueles que podem partilhar ideias, argumentar até, defender as suas convicções, mas jamais com violência. Jesus nunca fez isso com violência. A violência é feita contra os cristãos. Há religiões que, se vocês estudarem, não vou nomear aqui por respeito, mas há religiões que têm a violência na sua concepção. Jesus nunca foi violento. Inclusive, há uma ocasião em que os discípulos estão a chegar a uma cidade e Jesus e os discípulos precisam de um lugar para ficar e os discípulos dizem, vão lá, pedem autorização para Jesus ficar lá, a autorização não lhes é dada, é-lhes negada e eles dizem, mestre,
vamos pedir a Deus para mandar fogo e queimar estas pessoas. Jesus diz-lhes assim, vocês não sabem de que espírito é que vocês são. Esse não é o meu espírito. Essa não é a minha onda. Essa não é a minha onda. Nós somos uma fé perseguida. Ok? Essa é a nossa realidade. Mas eu quero deixar aqui 4 atitudes, posturas, que nos podem ajudar a lidar com esta realidade de que nós vamos ser perseguidos de uma forma ou de outra. Se queremos viver abertamente a nossa fé, ser sinceros no nosso dia a dia, ser coerentes com a nossa fé, nós vamos ser perseguidos de uma forma ou de outra. O que é que nos pode ajudar? A primeira coisa é o que Jesus diz no versículo 10 e no versículo 12. Ele diz, alegrem-se porque vosso é o reino dos céus. Alegrem-se porque vosso é o reino dos céus. Isto é, quando vocês estão a passar por qualquer sofrimento, inclusive o sofrimento que vem da perseguição, lembrem-se quem vocês são. Lembrem-se de quem vocês são. E lembrem-se qual é o vosso galardão. Porque no versículo 12 ele diz, grande é o vosso galardão. Lembrem-se de quem vocês são. Paulo diz que a nossa dor que temos que experimentar aqui é leve e momentânea, comparada com a glória que nós vamos ter no futuro. Lembrem-se de quem são. Lembrem-se do galardão que vos espera. Lembrem-se do reino que Jesus foi preparar para vocês. Tenham este olhar no futuro, para não viverem presos no presente, viver de uma forma terra a terra. Tenham um olhar no futuro, fixado naquilo que Jesus vos foi guardar e reservar. Independentemente do sofrimento que vocês possam passar. Ter esta perspectiva da glória que nos espera vai nos ajudar a lidar com os sofrimentos que nós temos que passar aqui. Os sofrimentos são passageiros. Em curto espaço de tempo, a glória será eterna e a glória será incomparável. Eu sei que é difícil para nós porque nós estamos habituados a este planeta, não é? E achamos que este planeta é o máximo. Não é? Achamos que o Amazonas, os Himalaias e todos os outros lugares belos que nós conhecemos neste planeta, achamos que é o máximo e não há melhor do que isso. Meus queridos, lembrem-se, segundo a palavra de Deus, há muito melhor do que isso. Há muito melhor do que isso. Este planeta não é o máximo. E o que nós somos e temos aqui é passageiro, é um piscar de olhos. Daqui a pouco vamos estar na nossa casa celestial. Por isso Jesus está a dizer, olha, sejam alegres, porque vosso é o reino dos céus. Grande é o galardão. Portanto, quando vos perseguirem, sejam alegres. Eles já fizeram isso com os profetas do passado. Vocês não estão sozinhos. Outros no passado sofreram o que vocês estão a sofrer agora. Mas grande é o vosso galardão. Em segundo lugar, quando estamos cheios do Espírito Santo, a perseguição ela produz liberdade e ousadia para servir a Deus de uma forma mais autêntica, mais real e mais ousada ainda. Em todos os momentos que a igreja foi perseguida, ela cresceu mais. Em todos os momentos que a igreja foi perseguida, ela teve mais ousadia para evangelizar. O apóstolo Pedro e João curaram o cego lá no Velho Testamento, curaram um coxo, aliás. E depois de curarem o coxo, os líderes espirituais da altura, os judeus, ficaram a saber, e como não gostavam da fé cristã, prenderam Pedro e João. E colocaram Pedro e João no interrogatório. E a Bíblia diz lá naquele texto, claramente, que antes de os libertarem, fizeram-lhes ameaças. Ou seja, se vocês voltarem a falar deste Jesus, isto e isto e isto e isto vai-vos acontecer. A Bíblia diz lá que Pedro abriu a boca e disse, oh, meus caros, fiquem a saber que vale mais temer a Deus do que aos homens. Independentemente do que vocês fizerem. Mediante o que nós vimos do Cristo ressurreto, nós não nos vamos calar. Nós não nos vamos calar. E o texto diz que os líderes espirituais espantaram-se com a ousadia deles, porque eram meros pescadores.
Como é que os pescadores podem ter tanta ousadia diante de um tribunal com aquele reconhecimento e com aquele prestígio? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Estavam cheios do Espírito Santo. E a perseguição, ao invés de os diminuir, a perseguição, ao invés de os enfraquecer, ao invés de os tornar negligentes, ao invés de os tornar frios, a perseguição tornou-os mais ousados para evangelizar e viver a fé em Cristo Jesus. E em todos os momentos onde há perseguição no livro de Atos, a igreja cresce. A igreja evangeliza ainda mais. E quem já teve a oportunidade de estudar a história da igreja ao longo dos vários 2000 anos que passaram, vai identificar a mesma coisa, o mesmo padrão. Quando a igreja é perseguida, ela fica mais forte, ela fica mais sólida, ela evangeliza mais e ela ganha mais pessoas para Jesus. Talvez falte uma perseguição aqui no nosso país, não é? E vocês vão ver Portugal ser ganho para Jesus. Talvez estamos demasiado sossegados. Terceiro, Jesus, querendo tranquilizar os seus discípulos, depois de lhes ter dado uma experiência de missão e de lhes dizer que ele ia sofrer e que eles iam sofrer, para os tranquilizar, Jesus disse: olhem, até o número dos vossos cabelos estão contados. Pai, o vosso Pai, Ele sabe o número dos vossos cabelos. E Ele disse: nem um pássaro cai por terra sem que o vosso Pai autorize primeiro. Ou seja, vocês estão na proteção de Deus. Ai, estes telefones que tocam no meio da mensagem. Ai, meu Deus do céu. Eu quase arranco os meus cabelos quando isto acontece. Está perdoado, hein, irmã? Vocês estão nas mãos de Deus. Nada pode acontecer sem que Deus autorize. Sabem uma coisa? Vamos lembrar-nos. Quando é que os judeus desejaram matar Jesus? Foi só na última semana de Jesus? Não. A partir do momento em que Jesus começou a evangelizar, os judeus queriam matá-lo. E a Bíblia dizia sempre que ainda não é o seu tempo. Ainda não é o seu tempo. Ainda não é o seu tempo. Atenção, os apóstolos morreram como mártires, mas morreram velhos. Ok? Morreram velhos. O martírio deles aconteceu na altura que Deus permitiu que acontecesse. Eles viveram muito tempo. Viveram muito tempo. Deus está conosco. A nossa vida está guardada nas suas mãos. Se Deus permitir que soframos perseguição, Ele é que o permite. Ele tem controle sobre isso. Permite o tempo, a intensidade, a forma, controla absolutamente todos os detalhes para que aquela perseguição possa produzir glória e não outra coisa qualquer. Finalmente, o apóstolo Paulo diz, aliás, Cristo disse para levarmos a nossa cruz, o apóstolo Paulo disse: somos entregues como ovelhas para o matadouro todos os dias. Isto é, aquele que vive já não vive para si mesmo, mas vive para aquele que por ele morreu. Nós devemos morrer todos os dias. Isto é uma coisa diária. Se tu morreres, Jesus vai viver. Se tu viveres, enquanto tu estiveres vivo, Jesus não pode funcionar em ti. Mas se tu morreres, Jesus vai viver em ti. Por isso Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Porque eu estou morto para mim mesmo. Para deixar Jesus viver em mim. Eu estou morto para o meu ego, para deixar Cristo viver em mim. Isto traz liberdade. Traz liberdade para que Cristo possa manifestar-se na tua vida. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de ir evangelizar, nós fizemos esse exercício várias vezes, inclusive antes mesmo de eu ser pastor eu fazia isso. Eu acho que uma vez partilhei aqui com alguém que um dia deu-me na cabeça de pegar no computador, escrever umas frases, porque eu não sabia outra forma.
Era a única forma que me estava a ocorrer no momento. Ninguém me disse nada, não foi a igreja que me disse, não foi o pastor, não foi o líder, não foi nada. Eu, em minha casa, a ler a palavra do Senhor, tive esta convicção. Peguei num computador, comecei a escrever palavras e eu disse, vou ao metro, vou ao comboio, à estação de comboio, falar com toda a gente de Jesus Cristo. E eu fui. Eu disse, é difícil, alguns vão me rejeitar. Alguns não vão aceitar. Alguns vão me tratar por louco. Eu não sei. Mas eu orei e disse, Senhor, morro para mim mesmo. Morro para mim mesmo. Eu morri para mim. Eu tive ousadia para lá ir. Partilhei o Evangelho com toda a gente que passou por aquele comboio naquele dia, por aquela estação. Inclusive vieram uns 2 indivíduos, um deles era o professor Bambu, não sei, um professor qualquer que liberta as pessoas e dá curas e faz as pessoas encontrar o seu amor. Veio falar comigo. Olha, quero aqui um papelinho. Eu disse, olha, eu tenho alguém para lhe apresentar que é mais poderoso do que o senhor. Como assim? Sim. Eu tenho alguém para lhe apresentar que é mais poderoso do que o senhor. Fomos o comboio todo até a paragem que eles saíram. Coitados, eles ficaram assim a ouvir. Eles vieram trazer uma notícia deles. Eu evangelizei Cristo Jesus. Evangelizei Cristo Jesus. E sem medo. Sem medo do que eles possam fazer. Sem medo. Porque Cristo é maior do que qualquer outra coisa. Eu evangelizei Cristo Jesus. Então, nós devemos lembrar destas atitudes. Vou finalizar com um testemunho. Há uns anos atrás, antes de eu vir aqui a Loures, eu vivia na linha de Sintra e trabalhava com o meu pai numa igreja que o meu pai iniciou lá, na Amadora. E eu recordo-me perfeitamente, apesar de ser muito mais novo na altura, mas recordo-me de quando fizemos a primeira reunião. Naquela altura éramos muito poucos. Era eu, os meus pais, era basicamente a nossa família. Se calhar tinha mais 1 ou 2 pessoas. Porque era uma igreja que estava no começo, não é? Era uma implantação de igreja. Nós iniciamos a celebração este domingo, por exemplo. No domingo seguinte, as instalações foram queimadas. Foram incendiadas. Alguém incendiou as instalações. Isso passou, pintamos, fizemos remodelação, tratamos das instalações, continuamos a reunir. Depois de algum tempo, fomos às instalações para iniciar a reunião. O portão de entrada estava acorrentado. Alguém acorrentou o portão de entrada. Então, mas quem é que está a fazer isso? Vem o irmão, vou buscar o meu alicate. Parte a corrente, entramos e reunimos novamente. Aconteceu mais 2 vezes a mesma situação. Chegarmos lá, o espaço acorrentado. Para nós não entrarmos. Quebramos as correntes e entramos. Aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Depois disso, nunca mais aconteceu. Nós ficamos lá. Aquela comunidade que era eu, os meus pais e mais 1 ou 2 pessoas, chegou a ter 100 pessoas. Cristãos fiéis, seguidores de Jesus. E todos eles convertidos naquela igreja. Todos eles batizados naquela igreja. Aquela experiência testou a nossa fé, testou o nosso evangelho que pregamos e fez-nos crescer e deu-nos uma ousadia para partilhar o evangelho com muito mais pessoas. Nós partilhamos o evangelho e aquela comunidade muitos destes irmãos foram para outros países, para a França hoje, e estão integrados em muitas igrejas em França a servir Jesus nessas igrejas. Satanás quis nos travar com a perseguição. Nós dissemos, não vamos parar. Como disse Pedro, nós não podemos nos calar. Nós vamos continuar. E nós continuamos. E Deus fez milagres e muitas vidas foram alcançadas para Jesus. Que a perseguição que vocês possam experimentar não vos amedronte. Que a perseguição que vocês possam experimentar não vos acanhe, não vos faça viver numa bolha,
Minha oração é que se vocês forem perseguidos com palavras, com ideias ou com ações, isso vos torne mais ousados ainda, mais determinados ainda, mais corajosos ainda, para partilhar ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo com outros. Porque há um plano por detrás da perseguição. A perseguição não acontece por acaso. Porque há muita gente com interesse no Evangelho. Muita gente disponível para receber este Evangelho. A mensagem que nós recebemos todos os dias é falsa, de que ninguém se interessa pelo Evangelho de Jesus. Há muita gente e há alguém interessado em que nós vivamos de uma forma cobarde para que a fé não transpareça para estas pessoas. Porque Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. É através de nós que Ele vai alcançar o mundo. É através de nós. Deus não tem outro meio. Quer dizer, Ele tem, mas Ele escolheu usar pessoas falíveis, fracas, frágeis, pecadoras, para alcançar outras na mesma condição. E há um outro que sabe disto. E quer oprimir esta gente para que elas não deem fruto, para que outros não sejam salvos. Esta é a razão da perseguição. Oprimir-nos para que nós não vivamos e não partilhemos para que outros não sejam salvos. Mas, meus caros, eu espero que vocês sejam, como diz Hebreus, nós não somos daqueles que recuam. O espírito que está em nós não é um espírito de recuar. O espírito que está em nós não é um espírito de vergonha, de medo, de acanhamento. O que nós sabemos é muito maior do que nós possamos enfrentar. É grandioso demais para deixarmos confinado conosco por medo. O que nós sabemos é grandioso demais. Deus vos abençoe. Fiquemos em oração.